Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa que traz as principais informações do agronegócio brasileiro. Hoje seguimos com a nossa retrospectiva com as reportagens de destaque em 2020. Confira. Nesta reprise, vamos mostrar a assistência técnica e gerencial do Senar que contribui para a boa gestão na bovinocultura de corte e garante alimento para os animais. Dessa área de 14 hectares, nós tiramos 7 hectares para o rotacionado, para dividir em piquetes, que tem quase 1 hectare cada piquete. E aí, no total, são 8 piquetes. Primeira emissão de certificado de recebíveis do agronegócio com selo verde é feita no Brasil. Uma boa opção para produtores e investidores. O mercado de títulos verdes está aí para fomentar isso e fomentar projetos, tanto de novas empresas como das grandes empresas que vão estar incentivadas a irem por esse caminho. Veja também Sistema Nacional de Registro de Tratores e Máquinas Agrícolas, IDEAGRO, traz segurança jurídica e economia para os produtores. O que mais impactava era que, ao trafegar em via pública ou estradas, caso houvesse uma blitz, você não tinha documentação daquele trator, você não tinha como provar que o trator definitivamente era seu. Fique com a gente, o Nosso Agro está apenas começando. Em Goiás, uma propriedade otimizou a área de criação de gado com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar. O pasto rotacionado que garante alimento para os animais durante todo o ano foi a técnica utilizada. Na parte de gestão, o controle de receitas e despesas fez toda a diferença na renda da família. A reportagem foi feita antes da pandemia do novo coronavírus. Por isso, a nossa equipe e os produtores estão sem máscara. Das contas apertadas para uma produção recorde, passado e presente no sítio Terra Nova, em Trindade, município próximo a Goiânia, mostram a diferença que a assistência técnica e gerencial do Senar fez na vida do produtor Juliano Monteiro. O primeiro passo da transformação foi adotar o caderno do produtor para registrar o que é feito na atividade. Ao calcular receitas e despesas, ele viu que mudanças no manejo dos animais se faziam necessárias. Logo de início, a propriedade de pecuária de corte conseguiu reduzir custos com medidas simples. Dessa área de 14 hectares, nós tiramos 7 hectares para o rotacionado, para dividir em piquetes, que tem quase 1 hectare cada piquete. E aí, no total, são 8 piquetes. Daí fizemos a divisão de pasto. Aí já teve a questão da economia, é porque eu não precisei plantar outro capim. Eu usei o mesmo capim que é o que eu tinha, que era o braquiara. E a questão da divisão dos pastos, elas foram feitas com cerca elétrica, que também dá uma economia muito grande, por causa que gasta menos material, por exemplo, menos poste mais fino, você gasta apenas 3 arame para a divisão dos postes e mais o aparelhinho elétrico, que não é muito caro. Então, foi bem mais em conta para mim. São mais de 145 mil estabelecimentos agropecuários no estado, segundo o governo estadual. Na avaliação do Senar, esses produtores precisam gerenciar a propriedade como uma empresa de alimentos. Com a profissionalização, aumenta a rentabilidade. Esse produtor ele entra sem anotações, sem cálculos de custos, sem indicadores da propriedade, e ao final de 2 anos, que é o prazo que a gente presta assistência técnica para esses produtores, eles já estão mais profissionalizados. Nós conseguimos planejar a safra desse produtor desde quando esses animais entram, desde o ganho de peso, desde o manejo que vai ser fornecido para esses animais, até quando esses animais vão sair para serem abatidos e fornecer receita para a empresa. O sistema rotacionado foi a principal mudança implementada na propriedade. Esse modelo visa o aproveitamento melhor do espaço e também uma produção maior e de mais qualidade do capim. Ou seja, é possível colocar mais animais dentro do piquete e ainda assim ter o ganho de peso adequado desse gado. Antes do Senar, era um sistema extensivo, ou seja, não tinha divisões de pasto e os animais ficavam na área toda, né? E aí, com a vinda do Senar, com o meu auxílio, a gente propôs esse sistema, onde que os benefícios são muitos. E um deles é nós temos a capacidade de aumentar
a taxa de lotação dentro da mesma área. E aí os animais ficam em torno de 3 dias, de 2 a 3 dias na área, e a gente vai rodando até o período final, até a gente chegar no nosso objetivo dessa recria. No sistema rotacionado, o técnico também chama a atenção para o momento certo de liberar a entrada dos animais no pasto. A dica é acompanhar a curvatura da folhagem e usar o auxílio de uma régua. O ponto que a gente inicia com a entrada dos animais é quando a forrageira ela começa a fazer essa curvatura na planta, mas principalmente quando ela atinge uma altura de em torno de 35 a 40 centímetros. E retiro ele quando eles chegam, o par chega com a altura da metade, ou seja, 20 centímetros, eu retiro esses animais da área. Antes, o produtor Juliano utilizava uma área de 96 hectares para criar 120 animais. Agora, são 108 animais em 7 hectares. Entre julho de 2018 e junho de 2019, a propriedade vendeu 126 cabeças de gado, média de 17,9 cabeças por hectare, 1.345 arrobas no total. E para apresentar os bons resultados da assistência técnica e gerencial na fazenda, foi realizado um dia de campo com cerca de 600 pecuaristas do programa Senar Mais Carne. Isso mostra a intensificação da pecuária e é o que nós precisamos tornar nossos produtores cada vez mais eficientes, porque nem é mais o grande engolindo o pequeno, é o eficiente engolindo o ineficiente. Nós precisamos produzir mais, melhor e em menos tempo. E o Senar Goiás tem essa ferramenta, a assistência técnica e gerencial em todo o país para auxiliar e orientar esses produtores que querem produzir mais e melhor. Quem participou do dia de campo pôde assistir ainda palestras e conferir novidades tecnológicas do setor. Reforça muito o caminho que a pecuária está andando, né? Que muitas vezes a pecuária era muito carregada com mitos, com achismo, com o que o pessoal antigo fazia, e cada vez mais reforça que é sim necessário um rotacionar, um pastejo, cuidar bem melhor do capim, fazer mais conta e trabalhar mais esse lado de conta mesmo, de saber calcular e saber encontrar a melhor forma de tratar o seu capim, a melhor forma de engordar o gado. É aqui que ele vai aprender mais um pouco e assim tem várias pessoas que ele pode estar trocando a ideia e levar para casa algum conhecimento, porque de todo jeito vai levar, nem que seja um pouquinho, mas vai levar conhecimento para a sua propriedade, aplicar lá no dia a dia. E esse conhecimento é fundamental. Por isso, o sistema CNA, Senar, federações e sindicatos rurais trabalha para ampliar a assistência técnica e gerencial. Um estado como Goiás, um país como o Brasil, que tem 85% das propriedades, que são pequenas propriedades, e aqui a demonstração clara de que em 7 hectares você pode ter mais de 100 cabeças de gado alojado. E é esse trabalho que nós temos que nos desdobrar para que nós possamos estar atingindo mais propriedades rurais no interior do estado de Goiás, para que nós possamos estar abrangendo mais. Agora, é claro que para isso também são necessários recursos, um esforço de todos, do governo federal, dos governos estaduais, para que a gente possa atingir esse objetivo. Os chamados títulos verdes ou green bonds podem se tornar uma boa opção de crédito para os produtores. Os recursos são captados no mercado para projetos de produção sustentável. E a primeira emissão desses títulos aconteceu em 2020, logo após a aprovação da Lei do Agro. Vamos ver como foi. Quando uma empresa busca recursos para financiar sua atividade, seja para ampliar a produção ou modernizar os equipamentos, ela normalmente recorre a uma instituição financeira. Mas as opções de crédito vão muito além dos tradicionais bancos. A emissão de títulos no mercado de capitais também é possível para produtores rurais. E com a aprovação da Lei do Agro, essas fontes de financiamento se tornaram mais atrativas.
Uma das opções são os CRAs, que agora também podem ser emitidos no exterior e devem estimular o mercado de Green Bonds, ou títulos verdes, que recentemente tiveram definidos os critérios para o agro. O primeiro título verde certificado pela Climate Bonds Initiative, uma organização internacional que promove esse mercado, foi para a empresa Rizoma Agro, que vai realizar ações de produção sustentável. A gente sabe e escuta que os investidores cada vez mais procuram não só investimentos em projetos rentáveis, que deem um bom retorno, mas que também gerem um impacto positivo para o meio ambiente e para a sociedade. E o mercado de títulos verdes está aí para fomentar isso e fomentar projetos, tanto de novas empresas como das grandes empresas que vão estar incentivadas a irem por esse caminho. 25 milhões de reais vão ser destinados para custeio e investimento em 1.200 hectares de lavoura, pecuária e agrofloresta. O valor foi captado por um certificado de recebíveis do agronegócio, o chamado CRA. A operação foi estruturada pela securitizadora Ecoagro. Uma vez que você tem um certificado verde, você tem um carimbo de melhores práticas de agricultura, de uma governança adequada, de uma responsabilidade ambiental, social e de governança e da maior transparência onde aqueles recursos estão sendo utilizados. Com transparência nos processos, o investidor sabe exatamente onde os recursos estão sendo aplicados. Todos os anos, até a utilização total do valor investido, são emitidos relatórios para checar se a empresa ou produtor está cumprindo o projeto. Desta forma, os produtores médios e pequenos, eles vão conseguir ter um acesso a um recurso diferenciado, a taxas diferenciadas e vai atrair cada vez mais investidores para aquela sua atividade. A certificação é feita pela Climate Bonds Initiative, uma organização britânica que verifica e comprova os padrões sustentáveis para a emissão dos títulos. Os critérios foram construídos em conjunto com um grupo de especialistas em todo o mundo, entre eles representantes da Embrapa e outras entidades do setor, e podem ser aplicados a projetos em qualquer país. Essa primeira emissão voltada para a agricultura representa o potencial do agro brasileiro com títulos verdes, estimado em 700 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Quando a gente fala desse acesso do produtor rural, é numa estrutura de CRA, e o Brasil já tem diversos instrumentos de mercado de capitais que podem beneficiar o produtor. Então, o CRA ele pode ser rotulado como verde, e mais recentemente a gente viu a emissão do CRA verde da Rizoma Agro, que demonstra que isso está se tornando uma realidade aqui para o Brasil. Então, definitivamente, um marco para o setor. As medidas para estimular novas fontes de financiamento para o agro, promovendo práticas sustentáveis, ganharam força em 2019, depois da assinatura de um memorando de entendimento entre o Ministério da Agricultura e a certificadora Climate Bonds. Existem iniciativas já realizadas porque nós temos que criar o ambiente. Então, faltava uma taxonomia para a nossa agropecuária, a CBI fez. Faltava uma narrativa consistente para exibir para os potenciais investidores. Fizemos com a CBI o plano de investimento. Precisávamos também de ter iniciativas de atrair a atenção dos investidores. Estamos fazendo os webinários. Então essas foram as principais entregas até aqui, que acabou culminando com a emissão do primeiro título verde de nossa agropecuária. A CNA acompanha o tema de perto, apoiou a assinatura do memorando entre o Ministério da Agricultura e a certificadora internacional, além do lançamento do plano de investimento para a agricultura sustentável no Brasil em junho. A intenção da entidade é mostrar que o mercado de capitais pode ser uma alternativa para os produtores. Traz diversos aprimoramentos em relação à CPR, que é o início de uma operação. Então, quando o produtor emite uma cédula de produto rural em favor de uma cooperativa agropecuária ou de uma revenda de insumos, ou mesmo em favor de uma própria securitizadora, quando o objetivo final é um CRA, as alterações que vieram nessa lei trazem muito mais segurança tanto para o produtor quanto para os possíveis investidores. Chegou a hora de testar os seus conhecimentos com o Agro Desafio. Qual destes escritores já trabalhou no Ministério da Agricultura? Euclides da Cunha, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis ou Graciliano Ramos? Você vai se surpreender com a resposta que a gente revela depois do intervalo. Até já! Retrospectiva 2020. Hoje o nosso Agro mostra as principais reportagens do ano passado para você.
E vamos direto à resposta do Agro Desafio. Qual destes escritores já trabalhou no Ministério da Agricultura? Euclides da Cunha, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis ou Graciliano Ramos? Quem respondeu Machado de Assis? Acertou! O famoso escritor de obras como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas começou a trabalhar em 1873 na então Secretaria de Agricultura, onde permaneceu até o fim da vida, em 1908. Na Biblioteca do Ministério da Agricultura, com 400 mil exemplares que contam a história da agricultura do Brasil, estão preservados documentos que comprovam o vínculo de Machado de Assis com um órgão público, como este contra-cheque de 1905. Ele era uma pessoa que era até criticada pela rigidez dele, que ele diz que era um funcionário público exemplar, que ele fazia questão de cumprir o horário e as normas. Ele é uma honra para nós, servidores públicos. O registro de tratores e máquinas agrícolas no sistema IDEAGRO vai representar segurança jurídica e economia para os produtores rurais. A plataforma é uma parceria da CNA e do Ministério da Agricultura. Com o cadastro, fica mais fácil identificar o proprietário do veículo, saber se foi roubado e ajudar na fiscalização da polícia nas estradas do país. Menos burocracia e mais segurança para quem precisa trabalhar com tratores e máquinas agrícolas? A plataforma IDEAGRO, desenvolvida pelo Instituto CNA e Ministério da Agricultura, representa uma nova realidade para o setor. O primeiro registro do país veio de Cabeceira Grande, Minas Gerais. O que mais impactava era que, ao trafegar em via pública ou estradas, caso houvesse uma blitz, você não tinha documentação daquele trator, você não tinha como provar que o trator definitivamente era seu, ainda que você tivesse uma nota fiscal no bolso do condutor, e isso muitas vezes apreendia o seu trator, até para você provar que realmente era seu. Isso acabou. Acabou porque as máquinas agrícolas já vão sair das concessionárias com documento contendo informações sobre o equipamento e o proprietário. Dados que serão atualizados caso o veículo seja vendido. Com isso, o sistema IDEAGRO terá todo o histórico daquela máquina. Entre as vantagens estão segurança jurídica e economia para os produtores. Com o sistema, vai ficar mais fácil identificar tratores roubados e ajudar na fiscalização da polícia, além de reduzir custos com seguro. O IDEAGRO opera em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para o cruzamento de dados. Não só ajuda no seguro, mas entenda que isso é gratuito. Nós não temos, o produtor não paga por esse cadastramento, diferentemente de outros veículos. Então isso é muito importante. A redução do seguro, evidentemente, porque o seguro vai ter muito mais tranquilidade em saber que é agora sim uma máquina onde nós teremos documentação e eles podem buscar isso, rastrear e eventualmente recaptar isso caso haja roubos. O IDEAGRO foi lançado no evento Agro pelo Brasil, transmitido diretamente da CNA. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, conheceu de perto o trator que deu início ao projeto e disse que o sistema vai trazer mais confiança à agropecuária brasileira. Além disso, ela destacou a importância do trabalho em conjunto com a Confederação. A parceria ela é importantíssima e quando você tem a CNA, que representa todos os produtores do Brasil, se colocando à disposição, tendo um instituto dessa qualidade que ela tem, para poder desenvolver junto com o Ministério e com outras associações, ferramentas como essa é importantíssimo. Isso é a parceria, isso é o jogo de ganha-ganha, isso é a nossa confederação mostrando o seu trabalho em prol dos produtores rurais do Brasil. Até 20 de março de 2021, a plataforma vai ter uma fase piloto em que somente alguns agentes autorizados vão poder fazer o registro de tratores novos. A partir dessa data, vai haver ampliação da rede autorizada e então vai ser possível registrar também os tratores antigos. É um prazo para que as próprias fabricantes e concessionárias possam se adaptar a essa nova realidade. É a forma que a gente encontrou para poder ajustar o sistema, ajustar a forma de capacitar, porque nós temos aí tranquilamente mais de 1.000 concessionárias no país.
Então é muita gente para ser capacitada e orientada, né? O registro de novos tratores e máquinas agrícolas é obrigatório. O de equipamentos antigos é opcional, mas recomendável. A gente acredita que isso vai incrementar também o mercado de tratores usados. Você vai poder entregar um seu trator usado e na hora de fazer a compra de um trator novo, né, tudo isso registrado na nossa plataforma. Então, acredito que isso vai ser um dos grandes benefícios para o produtor rural. A obrigatoriedade do registro é só para tratores fabricados a partir de 2016 e que vão transitar em vias públicas. Além do documento, o veículo deve ter as dimensões adequadas e equipamentos de segurança. Pelo Ideagro, ao fazer o cadastro, o produtor já recebe a informação se o modelo que ele tem pode transitar nas rodovias. É mais praticidade e agilidade para quem trabalha no campo. A agropecuária segue como o setor da economia que mais gerou empregos em 2020. E para quem quiser aproveitar essa oportunidade, a Faculdade CNA está com processo seletivo aberto para 4 cursos de graduação à distância. Vamos conhecer. O novo coronavírus mudou a realidade social e econômica do Brasil e do mundo. As pessoas tiveram que permanecer em casa e muitas atividades sofreram prejuízo. No agro, não foi diferente. Os produtores sentiram os efeitos da pandemia, mas mesmo com todas as dificuldades, o setor manteve a produção de alimentos, as exportações e a geração de empregos. Mais de 102 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados de janeiro a setembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. As atividades de apoio à agricultura registraram 16.320 vagas, seguida pelo setor da cana-de-açúcar, com 16.143. Outras atividades, como a soja, café, bovinos e plantas de lavoura temporária, também tiveram números positivos. Completam a lista as frutas de lavoura permanente, criação de aves, cultivo de uva e horticultura. Com esses números positivos, o interesse pelo campo aumentou e quem vê no agro uma oportunidade de trabalho precisa se qualificar. Por isso, o Alan procurou a Faculdade CNA para fazer o curso de graduação à distância em gestão ambiental. Vim do campo, já tenho um pouco de conhecimento como que é no campo, né, agricultura familiar. Porém, essa disciplina ajudou bastante. Eu já aprendi bastante coisa que eu não sabia, muitas legislações. Em Rondônia, o Silvano passou pelo mesmo caminho e se formou para atuar em gestão ambiental. Ele tinha o conhecimento prático na silvicultura, mas sentia falta de embasamentos técnicos. E a partir da hora que você junta as duas partes, a prática com a parte técnica, científica, se torna tudo mais fácil de compreender, mais fácil de manejar e de produzir, né? A Faculdade CNA, para mim, foi um divisor de águas. Antes, sem conhecimento, e hoje, com conhecimento na parte ambiental, na parte de legislação ambiental. Com o agronegócio liderando as exportações, são muitas as possibilidades de ingressar no mercado de trabalho. Os empregadores têm buscado profissionais com formação técnica e também gerencial. O setor produtivo ele tem buscado cada vez mais profissionais que tenham polivalência, no sentido de conhecer a produção, mas também conhecendo as melhores técnicas gerenciais para gerar competitividade, produtividade para o produtor rural no cenário nacional e internacional. Então, a gente sabe que com esse processo de avanço do agronegócio no mercado internacional também, as oportunidades estão crescendo muito. Uma das formas de obter conhecimento e ingressar nesse mercado é com a Faculdade CNA. A instituição está com inscrições abertas para os cursos de graduação à distância em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. Para o primeiro semestre de 2021, a faculdade trouxe novidades. Abriu novos polos de ensino. Já são 40 distribuídos pelos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Ceará, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Embora os cursos sejam à distância, é necessário um local para atividades presenciais, que são realizadas uma vez por semestre. Goiás é um expoente aí nacional com relação aos seus resultados no agronegócio. E, consequentemente, um dos pontos importantes é a capacitação da mão de obra. Então, aqui em Goiás vai funcionar 2 polos, um em Alexânia, um em Goiânia, a partir de 2021, onde as pessoas poderão fazer os cursos e, consequentemente, se apropriar de todo esse conhecimento, fazendo com que a gente possa atender essa demanda importante, que é a da qualificação da mão de obra do setor rural. São 3 formas de ingresso. Quem já é graduado participa da seleção por meio de análise de documentos. Os demais candidatos podem utilizar o boletim do Enem com nota igual ou superior a 250 pontos, ou ainda optar pelo vestibular online por meio da prova de redação. Ao se matricular na faculdade CNA, os novos estudantes recebem um acompanhamento constante durante todo o curso. Mesmo à distância, todas as etapas são acompanhadas pela equipe pedagógica. Temos aqui o nosso projeto de acolhimento, que vai desde a matrícula dele, no início da matrícula até o final do curso. Dentro desse projeto, nós temos desde o nivelamento da escrita, da leitura, da interpretação, como também das ferramentas, Como que ele vai usar a ferramenta, qual o melhor tipo de ferramenta para ele, como que ele vai se organizar. Então, nós temos uma equipe, nossas tutoras, mentores, que acompanham o estudante e fornecem ferramentas e meios para que ele se organize. O processo seletivo vai até o dia 24 de fevereiro de 2021. Para conhecer mais sobre a Faculdade CNA e fazer a sua inscrição, acesse faculdadecna.com.br. São muitas as ações do sistema CNA-Senar para agricultores e pecuaristas. Mas isso só é possível com a sua contribuição produtora. O Nosso Agro termina aqui. E na próxima semana você já confere um programa inédito com muita informação e o trabalho dos produtores rurais por todo o país. Até lá!